Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. É um motivo de muita alegria, mais uma vez estarmos reunidos na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome dEle, na beleza da sua santidade. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O religioso, em sua religiosidade, ele vive numa busca incansável, procurando a verdade para todas as suas indagações. Buda, antes de morrer, Buda disse: morro e não conhecer a verdade. Maomé, antes de morrer, ele disse: morro em busca da verdade. E o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de morrer, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porém, nesta noite, queridos, o dono da verdade está aqui para agir sobre a minha vida, para agir sobre a tua vida. Quem tem ouvidos nessa noite, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu convido a cada um de vocês, queridos, durante a mensagem, feche seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar a tua vida sobre o oceano do Espírito. Deixe o Espírito Santo nos carregar nas asas dele, para que juntos possamos contemplar a glória e o manifestar de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu peço para os irmãos abrir a sua Bíblia no livro. Vamos ver duas passagens, tá? A primeira vai ser no livro do Evangelho de Mateus, de capítulo 16 e versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Amém? Amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Glória a Jesus. Agora abramos as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, de capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Vamos esperar todos os irmãos acharem, para que juntos possamos acompanhar a palavra do nosso Deus. Essa palavra pura, essa palavra especial para as nossas vidas. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1 em diante. Amém? Amém. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o preendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer-o comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata tuas sandálias.
e ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Glória a Deus. Feche suas Bíblias. Vamos fazer mais um momento de oração ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, ó Deus, mais uma vez colocamos-nos em espírito de oração. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que pela palavra a qual já foi ministrada nessa noite, não precisávamos de mais nada. Mas já, ó Deus, que o Senhor incumbiu-nos o dever de ministrar essa palavra do Senhor nesta noite. Eu solicito a Ti, ó Pai, que o Senhor envie o seu anjo neste momento em direção à Tua casa, ó Deus. Repreenda todo impedimento do inimigo contra as nossas vidas. Repreenda, Pai amado, toda dispersão da mente para a glória do Teu nome, ó Pai. E eu peço a Ti também, ó Deus, que a Tua glória ela esteja conosco no decorrer desta mensagem. Que a palavra do Senhor, ó Pai, ela venha como uma espada de dois gumes, que alcance a divisão da alma e do espírito, falar com cada vida aqui presente, ó Deus. Senhor, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, ó Pai. Então eu entrego a Ti neste momento a Sua palavra, entrego o meu ser diante de Ti neste momento, ó Deus, e que o Senhor venha fazer segundo o Seu querer sobre as nossas vidas, para a honra, a glória e o do Teu eterno nome. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. Pode tomar o seu assento, aplaudindo o nosso Deus, com as palmas. Você também dá notícia também, louvai ao Senhor com as palmas. Então não se hesite em adorar o nosso Deus. Quando eu olho para essa palavra como nós vemos, olhando para a Bíblia, por esses dois textos, eu quero frisar a vida desse homem chamado Pedro. Pedro, ao qual o seu nome, antes de conhecer a Cristo, era Simão. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 17, que a primeira palavra que Jesus Cristo mencionou sobre esse homem foi: vinde após mim. Tá? Neste momento, Jesus Cristo separou Pedro para ser o seu discípulo. Neste momento, Jesus separou Pedro para seguir os seus caminhos. Embora muitas vezes ele tenha tropeçado, ele tenha se desviado do projeto, da forma que um homem deve se manter. Muitas vezes Pedro dizia uma palavra, uma resposta mal dada. Muitas vezes na impulsividade do seu ser, olhando aí no velho homem, Pedro agia de uma forma brusca e não deixava o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus entrou na vida de Pedro, Pedro ainda era um homem pescador, Pedro ainda era um homem natural, ele ainda seguia o seu projeto de vida de uma forma normal. A partir do momento que Jesus Cristo disse: Pedro, vinde após mim, naquele momento a vida de Pedro mudou. Naquele momento a vida deste homem, ela tomou um novo rumo, ela tomou uma nova história, ela tomou para si um caminho a ser seguido, com Jesus à frente. E assim é as nossas vidas, assim funciona o nosso caminhar na presença de Deus. Deus conhece cada um de nós, cada um daqui sabe de onde Jesus Cristo tirou, de onde Jesus Cristo te arrancou, qual é a forma que Deus tem trabalhado na tua vida, qual é a forma que Deus tem trabalhado no teu coração. Muitas vezes para o mundo, queridos, você não tinha valor. Muitas vezes para o mundo, o que você fazia ou o que você falava não tinha expressão nenhuma, não adiantava de nada, não tinha efeito nenhum. Mas eu te digo que a partir do momento que Jesus Cristo te separou, a partir do momento que Jesus Cristo falou para
presença de Deus. Jesus Cristo, Ele assumiu total comando pela tua vida. Se isso não é motivo de você glorificar a Deus, eu vou te dar mais um motivo para você glorificar o nome de Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus Cristo nos arranca daquele mal, a partir do momento que Jesus nos arranca do mundo, Ele abre para si uma oportunidade de prevalecer na presença de Deus. Ele abre para a tua vida uma oportunidade de se tornar algo valoroso diante de Deus. Deus, Ele tem agido em nossas vidas. Deus, Ele tem agido nos nossos corações. Basta que nós tomamos a direção de aprendizado para Deus, a direção de aprendizado para os mistérios do Senhor ao qual Ele tem na nossa vida. Pedro, quando nós olhamos para este homem, o Senhor escolheu ele. Talvez o ser humano, na sua visão carnal, não consegue entender o porquê Jesus Cristo escolheu a Pedro, o porquê Jesus Cristo escolheu este homem. Porque em meio a todos os ensinamentos de Jesus, Pedro ainda tropeçava no seu caminhar. Em meio a todos os ensinamentos e todos os milagres que Jesus fazia, Pedro muitas vezes ainda tinha a resposta como homem natural. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, ela nos fala que Jesus Cristo já tinha separado seus discípulos. E ali ele sobe com os mesmos para um monte. Ele sobe para um monte porque existia uma grande multidão. E Jesus Cristo, ele precisava ensinar os seus discípulos. Jesus Cristo, ele precisava ensinar aqueles 12 homens ao qual ele se missionária para fazer a tua obra. E a Bíblia nos fala, a partir do capítulo 5, que ali em cima do monte, Jesus Cristo, ele trouxe vários ensinamentos aos seus discípulos. Ele ensinou referente à lei. Jesus Cristo, ele deu um ensinamento referente à ira. Jesus Cristo, ele ensinou os seus discípulos referente à luxúria. Jesus ensina sobre o dinheiro. Jesus ensina sobre a ansiedade. Jesus ensina os seus discípulos sobre não julgar o próximo, a forma de lidar com o próximo. E a palavra de Deus, ela é bem clara, que a partir do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, já tendo lecionado para os seus discípulos, ele desce do monte com os seus filhos, desce do monte com os seus servos, e ali se inicia uma trajetória de milagre. Naquele momento, Jesus Cristo inicia uma caminhada de milagres, tendo como testemunha aqueles 12 homens ao qual separaram para caminhar junto contigo. Aleluia. Quantos de nós temos aprendido de Jesus? Aleluia. Quantos de nós temos testificados dos ensinamentos de Deus para as nossas vidas? Aleluia. Os ensinamentos de Jesus, ele é muito importante para cada um de nós. Os ensinamentos de Deus é o caminho para que nós possamos ter uma vida em alegria no Senhor Jesus. Todos aqui necessitamos de alegria no Senhor. Todos aqui necessitamos de provisão de Deus. Todos aqui precisamos de respostas do Senhor para o nosso dia a dia. Todos nós precisamos do conforto do Espírito Santo para as nossas vidas. Aleluia. E o que nós temos feito? O que nós temos feito referente ao agir de Deus, referente a tudo que Jesus tem nos ensinado? O que nós temos feito referente à presença de Deus? De que forma temos agido, queridos? Quando Jesus Cristo, ele usa alguém para falar com as nossas vidas, será que tem sido algo momentâneo? Será que tem sido algo que nós só seguimos naquele momento e depois deixamos o esquecimento? A palavra de Deus, ela é clara quando ela nos diz, no capítulo 8, versículo 14 de Mateus, que ele chega à casa de Pedro, e ali ele encontra a sogra de Pedro ardendo em febre. E a palavra de Deus nos diz assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e o serviu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Quando eu olho para a palavra de Deus,
quando eu olho para este homem, quando eu olho para este discípulo, que foi chamado por Jesus Cristo e foi separado por Ele. Eu olho o trabalhar gigantesco na vida do homem, o que Deus pode fazer na vida de um homem, a transformação que Deus pode fazer na vida de um homem. Qual é o nível da transformação de Deus na sua vida? Qual é o nível do agir de Deus em nossos corações? Será que ainda estamos no tempo de aprendizado? Ou será que passou o tempo de aprendizado? Será que já cessou o tempo de aprendizado? Temos que começar o nosso ministério, temos que começar a lançar a mão no arado, mas ainda esperamos aprender mais de Deus. Aleluia. A Bíblia nos fala, no capítulo 26 do livro de Mateus, verso 36, que Jesus Cristo ele sobe ao Getsêmani, e a Bíblia nos diz que ele leva ali os seus discípulos, leva Pedro, leva Tiago, e se não me engano João. Vamos analisar com ele. Então Jesus, com eles, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos, e disse: Pedro, então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Eu gosto muito deste homem chamado Pedro. Eu gosto muito, eu tenho aprendido muito com ele nesses últimos dias, porque mediante todos os ensinamentos de Jesus, mediante toda a palavra de Deus, mediante todos os mistérios que ele acompanhava, todos os milagres que ele acompanhava, ele ainda se achava no direito de adormecer. A Bíblia nos fala que quando aqui, naquele momento, os seus olhos estavam cansados, e por 3 vezes Jesus Cristo foi a monte, 3 vezes Jesus Cristo se colocou em espírito de oração, e pelas 3 vezes eles adormeceram. Mas veja pelo lado bom, veja pelo lado bom dessa história, desse homem. Todo este período a qual Pedro passou por Jesus Cristo foi um período de aprendizagem, foi um período para que Pedro pudesse em si tomar experiência, aprender a ter força, aprender a confiar no Senhor, porque a promessa de Deus jazia lá no capítulo 16, versículo 13, quando Jesus Cristo ele olha para Pedro e fala: quem tu diz que eu sou? E Pedro reconhece que Jesus é o Criador. A partir daquele momento, Jesus Cristo lançou a palavra profética sobre o ministério de Pedro. Eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha casa. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22, nós olhamos para a Bíblia e vemos a última palavra que Jesus Cristo disse a Pedro. Quando Jesus Cristo já tinha ressuscitado, Jesus Cristo vem ter com os seus discípulos, e Pedro olha para ele e fala: Senhor, e nós, o que faremos? O que será de nós? Jesus Cristo disse com uma simples frase: segue-me tu, Pedro. Por que eu segue-me tu de Jesus para Pedro? Porque lá no começo, Jesus já tinha dito com Pedro: vinde após mim. Jesus já tinha dito para Pedro: vinde após mim, porque a partir desse momento eu estarei te ensinando. A partir desse momento eu estarei na tua frente, e tudo que vier a vós terá que chegar a mim. A partir do momento que Jesus Cristo já ressuscitou, a partir do momento
segue-me tu. Eu já te ensinei. Você já acompanhou meus milagres. Você já conhece a cartilha. Você já sabe o que você tem que fazer, em quem você tem que confiar. Glória a Deus. Existe um momento nas nossas vidas, queridos, que é necessário nós levantarmos e tomarmos de nós mesmos a coragem para que possamos caminhar na nossa jornada. E tomarmos pelas nossas forças a coragem para que possamos levar o ministério que Deus separou para as nossas vidas. Não devemos confiar somente no pastor. Não devemos esperar somente no pastor. Não devemos esperar somente no círculo de oração. Não devemos esperar somente no corpo de obreiro. Mas e que tal se nós arregaçássemos as nossas mangas e dissermos: agora eu vou na frente da batalha pelo meu Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou tomar o ministério de Deus na minha vida e vou deixar a obra do Senhor se concretizar sobre o meu coração. A partir daquele momento, Pedro tomou uma decisão de que ele estaria disposto a levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho para o livro de Atos, a Bíblia nos fala que naquele momento Jesus Cristo estabelece a expansão da igreja sobre a vida de Pedro. Jesus Cristo estabelece a expansão do ministério do Evangelho do Senhor Jesus Cristo sobre Pedro e seus apóstolos. No capítulo 1 e versículo 15, a palavra de Deus nos diz que Pedro ele se levanta em oração, e daí ele escolhe Matias para assumir o lugar de Judas Iscariote, para assumir o lugar do homem que traiu a Jesus. Primeira coisa que Pedro faz quando ele levanta para o seu ministério, a primeira atitude de Pedro é restaurar o que estava em falha, é colocar sobre si a ordenança. Não, eu sei que a minha está precisando, a minha eu preciso fazer, e ele escolhe Matias, para que assim ele pudesse estabelecer os 12 discípulos de Jesus, tornando-se em 12 apóstolos. E a palavra de Deus nos diz que eles estavam em quase 120 pessoas. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos diz que eles estavam em oração, e como um vento impetuoso, o Espírito Santo de Deus chega, domina aquele ambiente e manifesta o seu poder sobre a vida de todas aquelas pessoas. E olhando para aqueles homens que estavam tomados pelo poder de Deus, a palavra do Senhor nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como os que de fogo, as quais puseram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia-os falar na sua própria língua. E todos pensavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? O mistério de Deus, a partir daquele momento, confunde os judeus. O agir de Deus, a partir daquele momento, ele confunde aqueles que olhavam com os olhos carnais. E assim tem sido na minha, e assim tem sido na sua vida. Todas aquelas pessoas que um dia olharam para nós e não depositavam crédito nenhum, hoje, debaixo da graça de Deus, olhem e se confundem, porque eles veem o reflexo de Deus em nossas vidas. Eles conseguem enxergar o reflexo do Espírito Santo agindo em nossos corações. Se não existe esse reflexo, existe alguma coisa errada. Se o mundo não consegue ver a diferença de Deus em nossas vidas, existe alguma coisa de errado. E a palavra de Deus nos diz que nesse momento ao qual os judeus se indagavam, como pode esses homens estarem falando essas línguas, Pedro ele levanta para um discurso poderoso.
nos fala desse homem. A Bíblia nos diz